pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Momento Agro. E a gente vai continuar o nosso vídeo sobre hidroponia. E a gente está aqui novamente com o pesquisador e estudante do Instituto Federal do Tocantins para falar um pouco mais sobre a estrutura da hidroponia, os materiais necessários. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado, Jonas. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a montagem, a estrutura, o que é necessário para fazer esse equipamento dessa estufa hidropônica. Como o sistema hidropônico ele necessita ter um ambiente protegido, necessita ter uma estufa que proteja esse cultivo, a instalação dessa estufa é essencial. Então, a estrutura dessa estufa ela pode ser feita de madeira no sistema convencional e ela também pode ser feita de ferro também no sistema convencional, e na escala industrial já tem empresas que trabalham com essas estruturas dessas estufas prontas. Essa estufa tem que ter a parte superior dela coberta por um filme transparente, porque esse filme ele não pode impedir a passagem da luz, porque a passagem da luz é interessante para o desenvolvimento da planta. Só que não pode ser uma tela em cima, não pode ser uma tela sombrite na parte de cima, porque senão pode passar água e a água pode causar alteração na solução nutritiva das plantas, e isso não é interessante para o produtor, porque não vai ter a produtividade que ele esperava. A tela lateral é essencial por conta para impedir a entrada de insetos e de vetores de pragas, e o interior da estufa, a parte do solo da estufa, é interessante que tenha ráfia de solo, que é um material que ele impede o crescimento de ervas daninhas que podem trazer alguns vetores para dentro dessa produção. E no sistema convencional, a estrutura de bancadas, porque como a gente sabe a hidroponia ela é produzida nas bancadas, o sistema convencional você pode usar canos PVCs desses cilíndricos padrão, e o tamanho desse cano que vai direcionar é a fase da produção ou o tipo de produção que você está fazendo. Porque se você está cultivando um alface, é interessante que você trabalhe com canos de 75 quando ele estiver na fase final de produção, com canos de 40 quando estiver na fase de berçário. Agora, se você já está trabalhando com tomate, que tem uma raiz que se torna maior, ou melão que se torna maior ao longo do processo de produção, é interessante você trabalhar com cano de 100, com metragem de 100, porque a raiz se comporta melhor e acaba se desenvolvendo melhor ali dentro. Já no sistema de escala industrial, em que as empresas fabricam essas bancadas, eles vêm com tamanho X, o cano não é esse PVC padrão, ele é um outro cano que ele tem uma forma mais retangularzinha, e eles vêm própria para cada tipo de produção, para alface, para rúcula, para o agrião, e tem os diferenciais, desculpa, tu corta isso. E tem os diferenciais. Nas produções hidropônicas, é necessário que haja uma mesa de germinação, tanto para o convencional quanto para o industrial, porque essa mesa de germinação é uma das fases interessantíssimas e uma das mais importantes do cultivo, porque é onde as sementes vão germinar ali, e a partir dali que vão virar cada um pé de alface, um pé de tomate e assim sucessivamente. Então essa mesa de germinação ela é interessante, tem elas de escala industrial feitas por algumas empresas, e também você pode fazer ela convencional com alguns materiais que você consegue comprar nessas lojas agrícolas. E são utilizadas caixas d'água, e o que vai direcionar também o tamanho dessas caixas d'água é a quantidade de bancadas ou o tamanho da sua produção. Você pode usar caixa d'água de 500 litros, 250 litros, 1000 litros, 5000. Isso vai depender da quantidade da sua produção e o quanto de matéria orgânica que a cada ciclo de produção essa produção vai te pedir isso para ser desenvolvido. E são utilizadas também bombonas nas mesas de germinações e nos berçários, porque são de tamanhos menores, comportam um tamanho de água legal, e que isso supre a necessidade dessas fases que a planta está. Então a estufa ela é muito prioridade para esse tipo de produção, porque senão ela não se caracteriza como um tipo de cultivo protegido. A estufa ela não pode ser muito baixa, porque senão ela traz um calor muito grande para o ambiente, fica um ambiente hostil para o desenvolvimento da planta, ela fica com um aspecto não muito agradável. Então é interessante que o pé direito da
da estufa tem em média 4 metros de altura, para isso ficar confortável para o próprio bem-estar da planta, para que ela se desenvolva.